No Senhor e Salvador Jesus, saudamos a todos e convidamos para o nosso estudo desta semana, o estudo de número 2, sob o tema A Lei de Deus, o primeiro mandamento. Que o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que até aqui nos trouxe, também nos acompanhe com sua graça e bênção neste nosso momento de reflexão, de estudo. Há algo muito importante que se diga, e o faço logo no início do nosso estudo de hoje. O pastor e professor já falecido, pastor Martin Carlos Ward, no seu livro Ética de Cada Dia, ele escreve assim: o povo de Deus que está com uma aliança eterna do Senhor Deus, recebeu na lei as regras da vida em liberdade diante de Deus. Para viver, é necessário receber a vida, é receber a autorização para viver. E esta autorização quem dá é o autor da vida, ou seja, Deus. Logo, quem não está em Deus, ou quem não crê em Deus, ele não está na vida, não tem liberdade, está preso à desobediência que a lei de Deus identifica e classifica como pecado. Portanto, caro adolescente, jovem e adulto, queres ser livre e viver a tua vida? Fazes bem. E o começo para esta liberdade está em aprender e colocar em prática os mandamentos de Deus. Eles são regras da vida em liberdade diante de Deus. Veja bem, o objetivo da lei de Deus é defender a vida pessoal, familiar e social. E isto ela faz com amor. A lei de Deus, ela é eterna. Como vimos no estudo passado, ela é lei moral, portanto, para sempre, porque o seu pressuposto inicial é eterno, ou seja, o amor de Deus. A vida da pessoa humana, bem como de toda a sociedade com Deus, agora e eternamente, está baseada na lei do amor de Deus. Mesmo que neste mundo onde tudo é passageiro, a lei de Deus protege o definitivo, aquilo que acontece no reino de Deus e permanece para sempre, porque acontece no reino espiritual, como Jesus dizia, e este é eterno. Por isso mesmo que João enfatiza a mensagem de Jesus a respeito do plano de Deus. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. João 12, versículo 50. Só mais um lembrete antes de nós então passarmos para o estudo especificamente do primeiro mandamento. Quando estudamos os 10 mandamentos que vamos passar a fazer daqui para diante, não podemos esquecer os credos, nem o Pai Nosso e todo o ensino da Bíblia, pois a Bíblia toda mostra ao povo de Deus como viver com amor agora e para sempre. Por isso trazemos então para a nossa reflexão hoje o primeiro mandamento que encontramos na Bíblia Sagrada em Êxodo capítulo 20, e eu leio para você, pedindo também para acompanhar Êxodo capítulo 20, versículo 1, 2 e 3. Então falou Deus todas estas palavras. Isto vai até o final do capítulo 20, 21 em diante. Mas segue o versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Lutero, e que vou citar muito no decorrer de nossa reflexão, no Catecismo Menor,
dá uma explicação muito simples ao primeiro mandamento. Ele escreve: devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Mas o que significa este confiar? O próprio Lutero responde, conforme o Catecismo Maior, o que segue: aquilo a que prendes o coração, aquilo a que te confias, isso digo, é propriamente o teu Deus. Há necessidade de identificação deste Deus. E sobre o primeiro mandamento, Lutero ainda escreve: é da máxima importância que o homem tenha a cabeça certa. E ter a cabeça certa é ter necessariamente também o Senhor correto, ou seja, Deus. Para isso, o primeiro mandamento exige a fé e inicia com a lei fundamental da aliança de Deus. Eu sou teu Deus, tu és o meu povo. E o Pai Nosso identifica esse Deus que é confessado no credo apostólico, por exemplo. Toda outra identificação cria ídolos da imaginação humana, ídolos que Deus proíbe no primeiro mandamento. E quando Deus diz no primeiro mandamento: não terás outros deuses, isto não quer dizer que estes outros existam de fato. O que Deus afirma é que eu sou teu Deus e não há outro, conforme Isaías 45, 22 também explica. Lutero continua descrevendo o primeiro mandamento e nos dá então uma espécie de teste para ver se estamos realmente apegados ao Deus verdadeiro de todo o nosso coração. Ele escreve: descobrirás então se te apegas ou não com Deus apenas. Se tens um coração que é capaz de esperar somente coisas boas de Deus, especialmente em aflições e penúrias, e que, a mais disso, sabes renunciar e abandonar tudo o que não é Deus, então tens o único e verdadeiro Deus. Este, aliás, é o maior e o mais importante dos mandamentos, porque, em tese, quem consegue cumprir o que diz Deus no primeiro mandamento, irá cumprir também os demais. Portanto, a maior dificuldade no cumprir os mandamentos não é o quinto, sexto ou sétimo, mas é o primeiro mandamento. Isto porque Deus pede que não adoremos ídolos nem imagens. Isaías 42, 8 nos lembra: eu sou o Senhor, este é o meu nome, e não permito que as imagens recebam o louvor que somente eu mereço. E em Mateus 4, versículo 10, lemos: Jesus respondeu: arreda, Satanás, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Jesus igualmente não admite que demos mais importância, por exemplo, ao dinheiro, nas palavras de Paulo em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado, ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição, pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. 1 Timóteo 6, 9 e 10, na Nova Tradução Linguagem de hoje. Com respeito à família, lemos em Mateus 10, 37. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim não merece ser meu discípulo.
Quem ama o seu filho ou filha mais do que a mim, ou do que ama a mim, não merece ser meu seguidor, diz Jesus. E assim poderíamos citar outros textos que falam do amor demasiado ao lar, ao emprego, a bens que Deus nos concede. São criaturas, portanto, não devem tomar o lugar que é única e exclusivamente do Criador Deus. Deus, portanto, quer ocupar o primeiro lugar em nossa vida, em nosso coração. Logo, pecamos contra o primeiro mandamento quando não damos em nossa vida o valor que Deus merece. Deus, Ele quer que tenhamos compromisso exclusivo com Ele em nossa vida espiritual. Que o amemos, nele confiemos e creiamos nele acima de tudo e de todas as coisas que Ele colocou diante de nós pelo ato da criação, bem como também pelas invenções do ser humano, como é o caso da tecnologia. Quando pensamos em confiar, vale ainda lembrar de objetos ou rituais, como por exemplo, entrar com o pé direito no campo de futebol, na casa ou no ônibus, não passar debaixo de escada, ou a pessoa tem que tocar 3 vezes na mesa, na porta, na parede, sei lá. São superstições. Afastam do verdadeiro Deus. Acabam ocupando o lugar de Deus no coração da pessoa. E poderíamos ainda citar outros exemplos, como a pata de coelho, a ferradura atrás da porta, entrar e sair na mesma porta para não levar a sorte, e tantas outras crendices populares que tomam o lugar de Deus no coração da pessoa. E olha que tem cristão que se acaba apegando a estas coisas que não fazem sentido nenhum na vida espiritual da pessoa. E tem ainda o caso do horóscopo, ou qualquer outra coisa em que a pessoa deposita sua confiança. Isto torna-se um ídolo, portanto, toma o lugar de Deus e afasta a pessoa do único Deus verdadeiro. Porque o primeiro mandamento pode ser considerado, sim, o mais importante. Por quê? Pense nisto. Mateus 22:37 ajuda a responder essa pergunta. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, igual a este de Jesus, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Amor a Deus, amor ao próximo. Apresento agora mais algumas afirmações de Lutero no Catecismo Maior referentes ao primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses, conforme Êxodo capítulo 20. Isto é, considerarás somente a mim como teu Deus. O que significa isso e como se deve entendê-lo? O que significa ter um Deus ou o que é Deus? Pergunta Lutero no Catecismo Maior. E ele mesmo responde: Deus é aquilo de que se deve esperar todo bem e em que devemos refugiar-nos em todo aperto, ou seja, em toda situação de dificuldade, especialmente nesse tempo de pandemia, então. Portanto, ter um Deus, outra coisa não é, senão confiar e crer nele de todo o coração. Lutero continua escrevendo assim: repetidas vezes já disse que apenas o confiar e crer de coração faz tanto Deus
como o ídolo. Se é verdadeira a fé e a confiança, verdadeiro também é o teu Deus. Inversamente, onde a confiança é falsa e errônea, aí também não está o Deus verdadeiro. Fé e Deus não se podem divorciar. Aquilo, pois, a que prendes o coração e te confias, isso digo, é propriamente o teu Deus. E então vale a pena perguntar, o que é que ocupa o teu coração? Ideologias? Filosofias humanas? Ideias? Vale a pena refletir para abandonar o que estiver equivocado e nos apegar tão somente ao Deus verdadeiro. Por isso, o sentido desse mandamento é exigir fé genuína e confiança de coração, que vai certamente ao verdadeiro e único Deus e se apega exclusivamente a Ele. Isso quer dizer, diz Lutero, toma cuidado no sentido de apenas eu ser o teu Deus e de forma nenhuma procures outro. Ou dito de maneira diferente, de maneira positivamente, o que te falta em matéria de coisas boas, espera de mim e procura-o junto de mim. E se sofres desdita e angústia, arrasta-te para junto de mim, apega-te comigo. Eu te quero dar o suficiente e livrar-te de todo aperto. Tão só, não prendas a nenhum outro o teu coração, nem o deixes em outro descansar. Interessante as palavras de Martinho Lutero. E ele continua, lembrando e escrevendo, devo explicar mais claramente, a fim de que se entenda e perceba a coisa à luz de exemplos cotidianos de comportamento oposto. Há muitos que pensam que têm Deus e o bastante de tudo quando possuem dinheiro e bens. Tão inabalável e confiantemente deles se fiam que ninguém lhe vale coisa alguma. Eis que tal homem também tem um Deus. E o nome dele, diz Lutero, é Mammon, ou dinheiro. Isto é, dinheiro e bens, em que põe todo o seu coração. De forma alguma é errado possuir dinheiro e bens. O detalhe é, quem ocupa o teu coração? É Deus ou os bens materiais? Esse, aliás, é o ídolo mais comum na terra, no tempo de Lutero, e não continua muito diferente hoje, quando a busca pelo poder por meio de riquezas está cada vez mais impregnado nas ideias humanas. Quem possui dinheiro e bens sabe-se em segurança, ou pensa estar em segurança, e é alegre, destemido, como se estivesse no meio do paraíso. Por outro lado, diz Lutero, quem nada possui, duvida e desespera, como se nenhum Deus tivesse notícia. Pois a gente vai encontrar bem poucas pessoas que estejam de bom ânimo e não se lastimem nem se queixem quando não tem o mammon, ou seja, bens materiais. Isto se gruda e adere à natureza até a sepultura. Triste constatação esta, não é mesmo? Mas vamos adiante. Igualmente aquele que se vangloria de grande erudição, inteligência, poder, fama, e nisso põe a sua confiança, esse tem um Deus, ou melhor, um ídolo, porque não é o Deus único e verdadeiro. Isso, por sua vez, o percebes, diz Lutero, quando se torna aparente, como por exemplo,
na preguiça, ou quando surge a segurança e orgulhoso de si em razão dos bens ou da falta deles. Repito, diz Lutero, a explicação correta desse ponto é: ter um Deus significa ter algo em que o coração confia inteiramente. Estimados, esse mandamento requer o coração do ser humano, todo ele em todo o tempo. Para ter Deus, não se pode pegar e contê-lo com os nossos dedos ou com as mãos. Também não é possível mantê-lo guardado dentro de uma bolsa ou de um alforje, de um cofre, por exemplo. Quando o coração o alcança e lhe adere ou se apega, isto sim se chama prender a Deus ou apegar-se a Deus firmemente. E isto é feito mediante a fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, que recebemos no batismo e que nos conduz à fé e nos mantém na fé no único Deus verdadeiro. É como se dissesse: o que antes procuraste junto aos santos ou confiaste receber de dinheiro e bens ou de qualquer outra coisa, espera-o tudo de mim e considera-me como aquele que te quer ajudar e derramar copiosamente sobre ti tudo o que é bom. E para concluir, deixo com você esta pergunta, estimado amigo e irmão: o que o primeiro mandamento tem a ver com a nossa consciência? Deus o abençoe nesta meditação durante a semana e até a próxima semana, quando estudamos o segundo mandamento. Fiquem todos com Deus. Amém.